Bom, vamos ver se agora vai. Tinha começado a live, o pessoal já estava entrando, mas travou tudo. Fiquei congelado aqui com a minha imagem paralisada, mas eu acho que agora já está transmitindo normalmente. Thales, seja bem-vindo de volta. Sandra, muito bom dia. Não sei o que aconteceu aí não, que ficou tudo congelado, mas agora eu acho que voltou à normalidade. Bom, nossa live semanal das quartas-feiras, o nosso consultoria.com, aquela live que vocês me propõem um assunto, vocês colocam aqui o assunto sobre o qual vocês querem que a gente bata esse papo, dúvidas, curiosidades, temas que vocês achem aí que é do interesse para a gente debater, uma dúvida concreta, um caso concreto. É só escrever aqui nos nossos comentários, preferencialmente nessa caixinha com ponto de interrogação. Tem essa bolinha aí com ponto de interrogação na barra embaixo da sua tela, que a sua questão fica aqui marcadinha para mim, o seu comentário, a sua dúvida. Muito bom dia, Simone, Eliane, seja muito bem-vinda. ALS Negócios Imobiliários, seja bem-vindo. Malta Franklin, bem-vindo. Simone, bom dia. O pessoal vai entrando. Enquanto eu vou aguardando vocês. Na segunda-feira, eu devia estar com muito sono mesmo, porque eu anunciei que a live, vou ter uma live com um convidado, uma live temática, e anunciei que essa live era na terça-feira passada, seria ontem, né? E, na verdade, a live a que eu me referia, ela será na terça que vem. Hoje, sim, hoje, dia 28 de maio, às 19 horas, teremos uma live com um convidado, o professor Caio Sanas, para falarmos de um assunto que já apareceu aqui nas nossas lives, em perguntas, em sugestões de tema. Nós vamos falar sobre tokenização de ativos imobiliários, tokenização imobiliária, essa questão de você colocar, né, ativos imobiliários em uma blockchain e realizar contratos inteligentes envolvendo direitos imobiliários. Como é que está isso? Como é que está a parte de regulamentação desse tipo de operação imobiliária? Ela tem sido uma operação que tem crescido, é uma maneira de investimento. Não existe a tokenização apenas de ativos imobiliários, existe a tokenização de diversos ativos, mas no mercado imobiliário há um desafio adicional, que é a questão do registro, né, da registrabilidade pública das operações imobiliárias, já que a gente tem todo um sistema de registro imobiliário próprio. E a tokenização, por sua vez, ela se apoia em um sistema de registro, só que é um sistema de registro paralelo ao sistema de registro público. E aí, atendendo aí ao meu convite, o professor Caio vai aparecer aqui conosco às 19 horas hoje, para conversar sobre como está o estado da arte, como é que está essa questão, como é que as operações na prática estão sendo estruturadas e o que a gente pode esperar do agente regulador. Lembrando que a gente tem um marco regulatório dos contratos inteligentes e da tokenização. Esse marco regulatório atribuiu competências regulatórias e a gente, né, vai entender um pouco mais como é que isso está se estruturando, como é que isso está encaminhando aí, como é que está sendo a experiência de trabalhar, né, com os ativos imobiliários e outros ativos, né, em operações contratuais, usando sistemas, né, de registro distribuídos no tipo blockchain. Como é que estão aí as iniciativas técnicas, como é que está a questão regulatória, como é que isso está funcionando na prática, como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade de oferecer, que tipo de serviço a gente pode oferecer sobre isso. Então, quem tem curiosidade sobre o assunto, quem quer saber se isso
é uma área interessante para desenvolver. Quem enxerga aí uma possibilidade ou não enxerga nada e quer poder começar a enxergar alguma coisa, convido vocês, então, hoje, 28 de maio, às 19 horas, eu e o Caio estaremos aqui batendo esse papo sobre essa questão dos contratos inteligentes nas operações imobiliárias, a questão da tokenização de ativos. Beleza? Muito bem. Já chegou aqui a minha primeira pergunta. Bom, aí a LS posso te mandar depois, né? Porque aí modelo de contrato de permissão de uso de marca com remuneração, posso te mandar depois, sim, alguma coisa em relação a isso que você possa usar aí como base para operação. Vou ter que entender um pouco mais, se isso é um licenciamento, qual é o objetivo, se é uma sessão com exclusividade, se não é. Algumas dúvidas que a gente vai precisar alinhar, mas de modo geral, sim, a gente tem alguma coisa que pode te ajudar. Mas me digam aí, Maurício, muito bom dia, Tarcísia, seja bem-vinda, Juliano, Sueli, sejam bem-vindos. Só aqui, mandando aqui a sua dúvida dentro dos nossos comentários ou aqui nessa bolinha com ponto de interrogação e a gente vai batendo um papo sobre este assunto. Não sei se vocês viram recentemente, nós tivemos uma notícia do STJ envolvendo um julgamento pela terceira turma que tratou da questão da capitalização dos juros em um contrato de alienação fiduciária, um contrato de financiamento imobiliário que tinha como garantia a alienação fiduciária de imóvel. E a terceira turma da STJ adentrou aí a questão da legalidade da capitalização dos juros, capitalização mensal dos juros, que é cobrar juros sobre juros, né, em cima do valor emprestado, da possibilidade ou não de capitalização mensal de juros em uma operação não inserida no sistema financeiro nacional, uma operação que não envolvia um contrato do sistema financeiro nacional. Viram alguma coisa nesse sentido? Vocês viram essa notícia? Não? Alguém viu essa notícia do STJ sobre a capitalização de juros no SFI? O Deraldo aqui não. Então, o que acontece? A terceira turma do STJ, ela abriu uma caixa de Pandora, que na minha opinião, abriu uma questão bastante importante para quem discute contratos de financiamento imobiliário. Quem discute contratos de um modo geral sempre esbarra na questão das discussões em torno de juros, taxa de juros, capitalização de juros, é sempre uma questão bastante delicada. Mas a abordagem do STJ, nesse caso específico, ela envolveu a capitalização, especificamente a periodicidade da capitalização de juros. E aí, enquanto vocês vão colocando aqui as dúvidas de vocês, aqui na nossa caixinha de perguntas, né, nessa bolinha aqui com ponto de interrogação, ou aqui nos comentários, eu vou dividir aqui um pouco com vocês o que aconteceu nesse caso. Pretendo fazer uma live só sobre esses assuntos, mas aqui a gente já pode comentar um pouquinho enquanto vão chegando as dúvidas, que é a seguinte. Existe uma polêmica antiga, né? Existe uma questão controvertida antiga, que não diz respeito só ao direito brasileiro, mas particularmente no direito brasileiro, ela vai estar presente desde o início do século passado, quando foi então editada a chamada Lei da Usura, que é um decreto
de 1937, o decreto 22.626 de 1937, aonde o Estado buscou regular o que ele considerou que seriam excessos na prática da usura, ou seja, na prática de exigir do devedor mais do que seria legitimamente aceitável. Muito bem. Nessa lei da usura, o legislador ele tratou principalmente de duas questões. A primeira questão, a usura em si, que seria cobrar uma taxa de juros sobre os empréstimos, sobre as operações a prazo, cobrar uma taxa de juros muito elevada. E aí o que o legislador considerou lá em 1937 como sendo muito elevada? Considerou que seria muito elevada, seria inadmissível a cobrança de uma taxa de juros que fosse maior do que o dobro da taxa legal prevista na legislação civil. Naquela época, o Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916 tratava, então, os juros legais como sendo de 6% ao ano, ou seja, 0,5% ao mês. E aí, a lei da usura estava, então, tratando como excessiva, como abusiva, a cobrança de uma taxa de juros que fosse superior ao dobro desse 6, portanto, 12. Então, vem ali a ideia do 12% ao ano como sendo um limite tolerável pelo legislador. 6% ao ano a taxa legal, Código Civil de 1916, 12% ao ano a taxa máxima permitida, dobro da taxa legal, Lei da Usura, 1937. E a Lei da Usura também tratava de uma outra questão que era o anatocismo. O anatocismo caracterizado pela cobrança de juros sobre juros, na famosa capitalização dos juros, você receber dinheiro sobre os juros que você está cobrando. Então, você não aplicaria juros apenas sobre o principal que você emprestou, mas você cobraria juros também sobre os juros do principal. Então, criando ali uma progressão geométrica, né? O crescimento do dinheiro em progressão geométrica. E essa capitalização de juros na Lei da Usura de 1937 ficou limitada à capitalização anual, ou seja, a cada intervalo de 12 meses seria permitido pegar os juros ainda não pagos e somá-los ao saldo devedor principal. Então, a cada ano seria possível incorporar ao principal os juros não pagos do período anterior, gerando com isso uma capitalização uma vez por ano. Não, então, a cada ano eu somo os juros acumulados ao principal e eles vão servir de base de cálculo para as taxas de juros do ano subsequente. Esse acúmulo de juros anual foi permitido, expressamente permitido, na Lei da Usura, proibindo-se, portanto, qualquer capitalização em periodicidade menor do que essa. Então, você cobrar juros dia a dia, você cobrar juros sobre juros mês a mês, você acumular os juros, né, em períodos curtos de tempo, gerando essa bola de neve, foi ali limitada na Lei da Usura em 37. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar sobre a questão da capitalização dos juros, ainda lá na década de 1950, e editou a súmula 121, súmula 121 do STF. E nessa súmula 121, o STF confirmou que haveria proibição da prática da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Seria proibido você cobrar juros sobre juros em períodos curtos de tempo inferiores à anualidade. E isso, então, ficou fixado ali na súmula 121. E essa regra proibitiva de capitalização de juros mensais, diários, etc., essa regra proibitiva ela era extensiva a praticamente todas as operações. Então, todas as operações de crédito tinham essa proibição. Até que, na década de 1960,
no final da década de 1960, a gente começa a ter algumas normas específicas envolvendo certos títulos de crédito, cédula de crédito industrial, cédula de crédito comercial, onde o legislador permitiu, excepcionalmente, que houvesse uma capitalização mensal de juros, houvesse uma capitalização em periodicidade menor. Mas essa autorização ficou específica para certos títulos de crédito em determinadas operações especialmente reguladas. Continua a regra geral de proibição e algumas exceções. Pois bem, chegamos nos anos 2000, viramos para o século XXI, chegamos no ano 2000, e no ano 2000 foi editada uma medida provisória, e nessa medida provisória autorizou-se as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as instituições que operam dentro do Sistema Financeiro Nacional, a realizarem operações de crédito com capitalização de juros, ou seja, cobrança de juros sobre juros, em qualquer periodicidade, contanto que prevista expressamente no contrato. Então, contanto que previsto no contrato, seria permitido acumular os juros de um dia anterior para servir de base de cálculo para o dia seguinte, ou de um mês anterior para servir de base de cálculo para o mês seguinte, ou, o que já podia, de um ano anterior para servir de base de cálculo para o ano seguinte. E aí a gente passou a ter dois cenários. O cenário das instituições financeiras, onde as operações dentro do Sistema Financeiro Nacional permitiriam a capitalização livre, desde que prevista em contrato, e as operações gerais, não inseridas no Sistema Financeiro Nacional, onde a capitalização somente poderia acontecer anualmente. Veio o Código Civil, de 2002, e veio com ele o artigo 591. E o artigo 591 do Código Civil, ele trouxe a previsão, né, a equivalência à previsão da lei da usura, trouxe também a previsão de que somente seria permitida a capitalização nos contratos de empréstimo, nos contratos de mútuo, a capitalização anual dos juros, ou seja, acumular os juros não pagos aos juros do ano seguinte, ou seja, fazer esse acumulado ano a ano e não em periodicidades menores. Então, o cenário ficou ali reforçado. Lei da usura e artigo 591 do Código Civil dizendo que não pode ter capitalização inferior a um ano. E legislação especial tratando, né, de alguns títulos de crédito, cédula de crédito industrial, cédula de crédito comercial e contratos com instituições financeiras dentro do Sistema Financeiro Nacional com autorização de capitalização livre, desde que essa capitalização acontecendo prevista expressamente no contrato, desde com previsão contratual expressa. Beleza. O que o STJ decidiu agora recentemente, a terceira turma do STJ decidiu agora recentemente? Decidiu o seguinte, que em um contrato de financiamento imobiliário envolvendo alienação fiduciária em garantia, um contrato dentro da Lei 9.514, dentro do SFI, mas não integrante, segundo a interpretação do tribunal, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, não sendo uma operação do Sistema Financeiro Nacional, mas sim uma operação específica do SFI, do Sistema de Financiamento Imobiliário, que nessa operação, embora prevista expressamente a capitalização mensal dos juros, não haveria permissão legal para essa capitalização mensal. Consequentemente, toda a cobrança feita por aquele credor ao devedor fiduciante seria uma cobrança excessiva. Haveria no cálculo de toda aquela dívida uma acumulação mensal de juros não permitida. Então a terceira turma vai dizer o seguinte, que olha, não havendo permissão legal específica para capitalização mensal, porque a Lei 9.514, ela fala que é permitida a capitalização, mas não diz a periodicidade, diz apenas que
nos contratos de financiamento imobiliário regidos pela Lei 9.514, seria permitida a capitalização desde que prevista em contrato, mas não disse a periodicidade, que ao não dizer a periodicidade mínima permitida, estaria o legislador a ter que a combinar, estaria o intérprete, perdão, o julgador, a ter que combinar a Lei 9.514 com a Lei da Usura e com o artigo 591 do Código Civil. Então, seria sim permitida a capitalização, desde que prevista em contrato, mas essa capitalização deveria observar o limite de periodicidade de só poder capitalizar de ano a ano, ou seja, só poder acumular os juros de um período ao saldo devedor do ano seguinte, capitalizando esses juros a uma periodicidade extensa, né, anual, e não aquela periodicidade curta, mensal, que é comum nos contratos de financiamento imobiliário. E com isso, decretou a nulidade daquela cláusula de periodicidade, estabelecendo a necessidade da sua modificação para a periodicidade anual e, com isso, o recálculo daquela dívida. O STJ, a terceira turma, faz uma ressalva aqui nesse caso, dizendo que as mudanças trazidas pela Lei 14.905 de 2024, que modificou o artigo 591 do Código Civil, hoje o artigo 591 ele não traz mais essa expressa menção à proibição da capitalização, que essa modificação trazida pela Lei 14.905, ela só seria aplicável aos contratos celebrados a partir da sua entrada em vigor, tempus regit actum, não sendo retroativa para beneficiar aquele contrato que era um contrato celebrado anteriormente. Então, era um contrato mais antigo, celebrado quando ainda não havia 14.905, e por isso ela não serviria para validar a cobrança que estava sendo feita. Então, esse é um ponto bastante interessante, é um ponto de alerta para quem trabalha com contratos que envolvam pagamento a prazo, que envolvam financiamento, especialmente quem trabalha com contratos de financiamento imobiliário, de olhar para o seu contrato e entender se nesse contrato existe ou não uma potencial ilegalidade quanto à capitalização desses juros. Se naquele contrato está havendo uma capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, em um contrato não abrangido pelo Sistema Financeiro Nacional, um contrato regido exclusivamente pelo Sistema de Financiamento Imobiliário ou até mesmo um financiamento direto ao incorporador ou loteador. Isso acende e reforça aí o sinal de alerta de que pode haver o entendimento de que a cobrança dos juros sobre juros ali seja uma cobrança indevida. E, em sendo uma cobrança indevida, caberia a repetição do indébito, caberia o recálculo desse saldo devedor e, em relação aos valores já pagos, caberia potencialmente uma compensação, né, do que se pagou a maior com o saldo devedor ou uma repetição desse indébito. Lembrando que em situações que caracterizem relação de consumo, eu ainda posso ter uma discussão se essa repetição de indébito deva ser em dobro ou deva ser na forma simples. Então, fica aí essa notícia. Não é ainda um entendimento que seja uniforme dentro do STJ, mas é uma decisão que inaugura aí, com esse precedente, inaugura esse ponto de atenção. A gente já discutia essa questão da capitalização dos juros em contratos não celebrados com instituições financeiras, não celebrados dentro do sistema financeiro, de que a capitalização mensal de juros nesses contratos ela já era passível de discussão, mas esse julgado tem como destaque o fato dele fazer expressa menção ao sistema de financiamento imobiliário, tratando o sistema de financiamento imobiliário como um sistema à parte do sistema financeiro nacional e, portanto, entendendo que ao sistema de financiamento imobiliário, SFI, não se aplicariam as regras gerais
as regras especiais próprias e específicas e exclusivas do sistema financeiro nacional. Ficou compreendido isso? Deu para entender a dinâmica da discussão e o impacto que isso pode ter, principalmente para devedores que estão aí na iminência de serem executados, de sofrerem execuções por falta de pagamento dos seus financiamentos imobiliários, ou até aqueles que já sofreram execução, mas estão ali discutindo o valor que tem a receber de volta, se há valores a receber de volta, se aquele saldo devedor. Porque uma vez que esse saldo devedor esteja inflacionado por juros indevidos e caiba ali um recálculo, eu tenho a possibilidade potencial de ter um valor a devolver, né, ou ter um valor devido menor do que aquele que tinha sido originalmente previsto pelo credor, né, pelo agente credor na operação. Então esse é um ponto que levanta atenção. Se esse precedente vai gerar ali um acompanhamento, né, da quarta turma, se isso vai se repetir e vai se consolidar, a gente vai ter que acompanhar, mas é interessante essa interpretação de que, embora a Lei 9.514 diga que é permitida a capitalização, porque ela não fala qual é a periodicidade da capitalização, a terceira turma, neste precedente, entendeu, depois eu vou escrever o número do precedente aqui na descrição, né, desse vídeo, vou colocar ali o número certinho, entendeu que essa ausência de referência expressa à periodicidade levaria à necessidade de combinação da Lei 9.514 com a Lei da Usura e com o artigo 591. Lembrando que essa era a redação do artigo 591 à época em que o contrato foi celebrado, antes, portanto, da Lei 14.905 ter modificado a dinâmica sobre o tema. Perfeito? Bom, vocês estão muito silenciosos hoje, está chegando pergunta nenhuma aqui para mim. Não, teve a questão aqui da ALS sobre a questão da marca, né? Mas aí essa aqui eu preciso responder no direct, porque tem um detalhamento diminuto ali que eu não vou conseguir ajudar aqui ao vivo, vou precisar acessar a minuta, né, para poder passar aqui a informação. Mas vocês estão muito aqui quietinhos hoje, tá todo mundo sem dúvida nenhuma, tá todo mundo né? Mas me digam então o seguinte, entenderam a dinâmica desse julgado? Onde é que... Opa, o Deraldo trouxe aqui. Professor, a lei 14.905 não determinou os juros pela taxa Selic? Sim, Deraldo, determinou os juros pela taxa Selic menos o IPCA. Na verdade, a taxa de juros legais hoje é uma combinação da taxa Selic menos o IPCA. Então, você subtrai a inflação da taxa Selic e a diferença é a taxa legal de juros. Mas a 14.905, ela só tem a sua vigência a partir de 30 de agosto, né? Só teve a sua vigência a partir de 30 de agosto de 2024. E, portanto, as operações realizadas, as contratações realizadas anteriormente a ela, se sujeitavam às regras legais vigentes, então, ao tempo em que a contratação aconteceu. Além disso, Deraldo, o legislador tratou a taxa Selic, né, o Selic menos IPCA, como a taxa legal de juros quando as partes contratantes não convencionarem outra taxa. Então, a taxa Selic ela não é impositiva, eu só posso contratar pela taxa Selic. A taxa Selic ela é supletiva, ela vai ter uma aplicação subsidiária. Então, nos casos em que não haja convenção, nos casos em que as partes não tenham convencionado a taxa de juros a ser aplicada ao contrato é a taxa Selic, deduzida dela o IPCA acumulado no mesmo período. Taxa Selic menos IPCA, essa é a nova regra do artigo 406 do Código Civil. André, então quanto que eu posso aplicar contratualmente?
Se a Selic menos IPCA é a taxa legal supletiva, ela vai preencher a lacuna do contrato, qual é a taxa que eu posso aplicar no meu contrato? Aí, Deraldo, a partir de 30 de agosto de 2024, os contratos celebrados a partir dali deverão considerar a seguinte dinâmica. Então, se o meu contrato está sendo feito depois de 30 de agosto de 2024, a lógica é a seguinte. Primeira pergunta que eu vou ter que fazer ao analisar o contrato é: quem são as partes contratantes? Se a resposta for são duas pessoas jurídicas, então a taxa de juros que pode ser pactuada neste contrato é livre. Então, as partes contratantes, sendo duas pessoas jurídicas, poderão ajustar a taxa de juros que melhor se adeque ao negócio, não havendo um limite objetivo para essa taxa. Contratos celebrados a partir de 30 de agosto de 2024, em sendo partes desse contrato duas pessoas jurídicas, elas vão poder convencionar a taxa de juros que seja mais adequada ao negócio. No silêncio do contrato, será aplicável a taxa Selic menos o IPCA. Taxa Selic deduzido o IPCA. Então, a taxa legal aí vai suprir a lacuna. André, então as partes podem convencionar 1% ao mês? Podem. Podem convencionar 2% ao mês? Podem. Podem convencionar 5% ao mês? Também podem. Não tem limite objetivo, não. O que a gente vai ter que analisar é se houve excessos. E esse excesso ele vai ser considerado a partir da média praticada pelo mercado. Se a taxa que estiver sendo praticada naquele contrato estiver compatível com o que é costumeiro, com o que é a média de mercado, aquela taxa é válida entre pessoas jurídicas. Se ela for muito excessiva, ela poderá vir a ser reduzida. Então, eu não tenho mais aquela história de ter que usar 12% ou ter que usar o dobro da taxa legal. Eu vou poder convencionar com um pouco mais de liberdade. Não são duas pessoas jurídicas. As partes desse contrato, uma delas é pessoa natural, uma delas é pessoa física. Bom, se uma das partes é pessoa física, eu tenho que fazer uma segunda pergunta. Esse contrato, que tem como uma das partes uma pessoa física, a outra parte, a parte credora, é uma pessoa que integra o sistema financeiro nacional ou integra algum dos sistemas regulados pelo Banco Central, sistema de pagamentos brasileiro, por exemplo, é uma instituição integrante de um dos sistemas regulados pelo Banco Central? Se a resposta for sim, sim, é uma instituição financeira, sim, é uma instituição de pagamento regulada, então, nesse caso, também será livre o uso da taxa pactuada. As partes terão maior liberdade para ajustar aquela taxa. Na verdade, as partes não, né? Porque são contratos, geralmente contratos aí de adesão. A instituição credora, financeira ou de pagamentos, poderá usar uma taxa que seja comum ao mercado, sem ter que se fixar na taxa Selic ou sem ter que se fixar na lei da usura. Então, podendo aplicar ali uma taxa de livre mercado. A pessoa natural, a pessoa física que está contratando, ela vai ali ter que se sujeitar a essa contratação, somente podendo ali caber discussão se houve um excesso quando a gente compara essa taxa contratada com a média praticada pelo mercado. Nesse ponto não houve muita mudança, houve apenas maior esclarecimento sobre o tema. Então eu tenho uma pessoa física, mas do outro lado é uma instituição financeira ou uma instituição de pagamentos regulada pelo Banco Central. Então aqui eu também tenho a livre contratação. Sim, também tenho aqui a livre contratação.
não é uma instituição financeira, não é uma instituição de pagamento, não é uma instituição regulada pelo Banco Central. É um outro credor qualquer. É uma outra pessoa que figura como credor. Então eu tenho uma pessoa física nesse contrato e eu tenho do outro lado uma outra pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas que não integra os sistemas regulados pelo Banco Central. Aí a minha pergunta tem que ser a seguinte: essa operação, então, ela não encontra nenhuma das exceções da Lei 14.905, se ela não está em nenhuma das exceções da Lei 14.905, ela então estará sujeita ao limite legal, que é a combinação do artigo 406 do Código Civil com a lei da usura, ou seja, a taxa não vai poder exceder ao dobro da taxa legal. Como a taxa legal é a taxa Selic menos o IPCA, o dobro da taxa legal seria o dobro dessa taxa Selic menos IPCA. Né? Então esse seria o máximo que nós poderíamos ter em contratos onde não esteja presente, né, instituição financeira, instituição de pagamento, instituição regulada pelo Banco Central, ou onde envolva pessoas físicas, né? Não tem ali a presença de duas pessoas jurídicas, uma de cada lado. As exceções estão disciplinadas na Lei 14.905, quais são as exceções ali que geram liberdade de convenção, em que eu posso convencionar a taxa livremente, e não estando naquelas exceções, a gente vai submeter a regra geral. Qual é a regra geral? Incidência da lei da usura, incidência do Código Civil. O Código Civil diz que a taxa legal de juros é a taxa Selic menos o IPCA, e a lei da usura diz que o máximo que se pode convencionar seria o dobro da taxa legal, que seria então o dobro da taxa Selic menos o IPCA. O Deraldo pergunta, mas isso é só para a taxa de juros, só para os juros de mora? Aliás, perdão, é o Cleiton que fala. Lembrando que estamos falando só dos juros de mora? Não, Cleiton. Embora o artigo 406 ele faça referência aos juros de mora, quando ele faz referência aos juros legais, ele faça a referência aos juros de mora, esse dispositivo ele serve de base também para os juros remuneratórios. Ele vai servir de base também para os juros remuneratórios, porque o artigo 591 do Código Civil, que é o que trata dos juros remuneratórios, ele faz uma alusão à taxa legal, né? Então, quando não convencionados os juros remuneratórios de forma expressa, a taxa se presume seja aquela que do artigo 406, ou seja a taxa legal, que é a Selic menos o IPCA. Além disso, a lei da usura, quando limita os juros remuneratórios, no artigo 1º da lei da usura, quando limita os juros remuneratórios, exige que a gente busque a taxa legal lá no artigo 406 do Código Civil. Ou seja, o artigo 406 do Código Civil, embora faça referência aos juros de mora, ele é a base que vai responder também aos juros remuneratórios, seja preenchendo a lacuna do contrato, quando o contrato não previu a taxa, seja definindo o que seria o dobro, né? Qual seria a taxa máxima a que faz referência o artigo 1º da lei da usura quando ele diz o dobro da taxa legal, porque a taxa legal vai ser justamente essa do 406. Certo, Cleiton? Então, embora o artigo 406 fale de juros de mora, ele também vai ser usado como base para a gente entender se os juros remuneratórios de certo contrato são abusivos ou se são lícitos, se estão dentro do limite legal ou se estão fora do limite legal. Tá certo? Causa confusão, realmente, Cleiton, causa confusão, porque o artigo 406 está falando de juros de mora, mas a jornada é essa. Eu tenho que pegar o 406, olhar para o 591 e olhar para o artigo 1º do decreto 22.626 de 33, que é a lei da usura, combinar esses dispositivos para conseguir encontrar a resposta. Homero, sempre depois de agosto de 2024. Corretíssimo. Isso tudo que eu falei é para contratos celebrados depois de 30 de agosto de 2024, quando entrou em vigor a Lei 14.905. Contratos celebrados antes dessa data
devem se sujeitar ao que a lei anterior previa. E aí a lei anterior era mais restritiva, porque a lei anterior não tinha todas essas exceções que permitiam contratar livremente a taxa de juros. Né? Muitas dessas exceções para contratação livre da taxa de juros veio com a 14.905. Antes da 14.905, apenas algumas operações, pontualmente, não se sujeitavam aos limites legais. Agora a gente teve uma ampliação desse rol, a 14.905 ampliou esse rol. Então, para contratos celebrados a partir de 30 de agosto de 2024, a gente vai ter esse caminho a percorrer olhando para 14.905. O que eu tenho dito para os meus clientes e tenho recomendado aos meus alunos? Que se você tem clientes que realizam operação de crédito, que fornecem crédito aos seus consumidores finais ou aos seus parceiros comerciais, revejam esses contratos, atualizem essas minutas contratuais para adequá-los a essa nova realidade. Pode ser que o seu cliente esteja deixando dinheiro na mesa, ou pode ser que o seu cliente esteja com um contrato que não o protege adequadamente. Pode ser que aquele contrato pudesse protegê-lo melhor à luz da nova legislação. Então, eu tenho recomendado uma revisão a esses contratos de crédito. Que tipo de contrato? Vamos lá. Digamos que o seu cliente ele seja um loteador e ele venda lotes de terreno a prazo. Ele vende lotes de terreno a prazo e ele mesmo financia esses lotes de terreno. Então é ele quem recebe essas parcelas. E essas parcelas são acrescidas de juros. Tem que olhar para essa operação e ver se há espaço ali para melhoria dessa operação à luz da Lei 14.905. Então, rever esse contrato para ver o que é possível melhorar, se é possível melhorar a segurança jurídica da operação, melhorar a rentabilidade da operação à luz da 14.905. O meu cliente é um cliente que realiza antecipação de recebíveis de empresas. Meu cliente é uma empresa de factoring, é uma empresa, né, que pratica ali o fomento mercantil, ela, né, antecipa recebíveis. Dá para melhorar essa operação à luz da 14.905? Certamente que dá para melhorar essa operação à luz da 14.905, tornando essa operação mais segura e, eventualmente, até mais rentável. Eu tenho uma operação, por outro lado, o meu cliente é aquele que tomou o crédito, o meu cliente é aquele que pegou o dinheiro emprestado. Será que esse meu cliente está pagando mais caro do que deveria? Aí também vale aqui a revisão do contrato, porque contratos celebrados antes de 30 de agosto de 2024 têm maior potencial de ter irregularidade. Contratos celebrados depois de 30 de agosto ainda podem ter irregularidades, embora não seja mais tão amplo o rol, mas ainda podem ter irregularidades. Então, vale checar se os limites de juros estão sendo respeitados, se a capitalização de juros está sendo respeitada, ou seja, a capitalização está sendo aquela que é permitida. Se eu estou cobrando juros sobre juros dentro de uma periodicidade permitida, pode ser que o seu cliente, que já está ali sofrendo com o endividamento, esteja pagando acima do que seria devido. Isso pode ser uma margem de renegociação do saldo devedor dele. Se eu identifico uma ilegalidade, eu tenho uma abertura para buscar uma renegociação melhor, tendo em vista ali, né, que a discussão sobre essa ilegalidade ela pode trazer ali uma abertura de uma renegociação. Né? Então, contratos, sejam eles celebrados antes de 30 de agosto de 2024 ou depois, merecem que sejam revisitados. Por parte dos credores, com certeza, se são contratos novos, merecem uma revisão de minuta. Se é pelo devedor, contratos celebrados antes de 30 de agosto merecem aí um olhar para ver se não tinha ali nenhuma ilegalidade. Contratos celebrados depois de 30 de agosto ainda podem ter ilegalidade, como eu disse, mas o rol de situações diminuiu um pouco, já que a 14.905 abriu mais
o mercado para livre pactuação de juros, trouxe mais hipóteses onde os juros podem ser livremente negociados. Certo? Muito bem, pessoal. Então, quero fazer aqui em fechamento, ir fechando a nossa live de hoje, que eu falei, acabou que eu propus o assunto, né? Falei mais, acabei trazendo aqui a proposta, vocês ficaram mais silenciosos hoje, né? Mas reforçar aqui o convite para a nossa live de hoje, às 19 horas, para falarmos de tokenização de ativos imobiliários, falarmos de contratos inteligentes, de blockchain para operações envolvendo ativos imobiliários, o que o mercado tem feito, como está a regulação para isso, quais são ainda os pontos de atenção e o que a gente pode fazer para começar a oferecer esse tipo de solução para o mercado, para os nossos clientes, o que a gente deve analisar quando um cliente nosso nos procura dizendo que está interessado em adquirir, né, tokens de ativos, né, econômicos, de ativos contratuais, de ativos imobiliários, quais são os pontos de atenção que a gente deve alertar aos nossos clientes, né, como orientá-los nesse tipo de operação. Eu vou receber o Caio Sanas, que é um dos advogados que eu conheço que mais entendem desse assunto, que mais tem experiência prática profissional em operações de tokenização de ativos diversos. E vamos entender como é que está esse estado da arte, como é que está andando a regulação e quais são as perspectivas para esse mercado. Então aguardo vocês hoje, às 19 horas, para a nossa live com o Caio Sanas, que vai compartilhar conosco esse profundo conhecimento prático e teórico, né, mas principalmente o conhecimento prático, da prática profissional de quem atua aí há vários anos com esse tipo de operação, né, operação de contratos inteligentes, de tokenização de ativos, né, de transformação de ativos físicos, corpóreos, em ativos virtuais, como é que isso está funcionando. Beleza? Gente, um excelente dia a todos, um excelente final de manhã. Nos vemos mais tarde às 19 horas, conto com a presença de vocês e, por favor, compartilhem a notícia dessa live. Acredito que a gente tem muito a expandir nos nossos horizontes, abrir as nossas ideias, muitas possibilidades de novos negócios que não se restringem ao direito imobiliário, mas à tokenização de um modo geral. Então fica aí o meu convite reforçado. Um abraço a todos. Espera aí que chegou aqui um comentário, deixa eu ver aqui. O Thales, os juros de 1% ao mês, definido por sentença, poderia ser questionado com base nesta tese? Thales, excelente questão, Thales. A questão toda é a seguinte. Eu não sei se eu vou conseguir tempo aqui para responder com a profundidade que eu gostaria, mas eu vou tentar, tá certo, Thales? Que é o seguinte. O juiz sentenciou e definiu os juros, e aí, nesse caso, seriam juros de mora, imagino eu, né? Imagino que sejam juros de mora, condenou a parte ré a juros de 1% ao mês, deixando de observar a regra estabelecida hoje no artigo 406 do Código Civil. Se essa sentença é agora recente e ela foi proferida após a vigência da Lei 14.905, sem dúvida, cabe o questionamento a essa sentença. O juiz só poderia ter fixado em 1% ao mês se ele estivesse reproduzindo uma regra contratual previamente convencionada e validamente convencionada. Então, a não ser que ele esteja reproduzindo algo que já estava previsto em contrato, ele deveria ter seguido a regra legal dos juros, que seria a aplicação dos juros legais com base na taxa Selic, menos a inflação acumulada do IPCA, e não os juros automáticos de 1% ao mês, certo? Então, se ele, por uma questão de replicar sentenças no padrão antigo, aplicou uma sentença de 1% ao mês, quando a lei hoje diz que os juros legais são Selic menos IPCA, ele precisaria, então, essa sentença seria passível de correção, certo? Agora, se essa sentença está
se referindo a uma situação anterior à Lei 14.905, o juiz está se referindo ao período anterior à Lei 14.905, a discussão é mais complexa, Thales, pelo seguinte. Porque antes da Lei 14.905, o artigo 406 não dizia qual era a taxa de juros a ser aplicável. Dizia apenas que seria aplicável a taxa legal. Só que não dizia qual seria essa taxa legal. Ele dizia que a taxa legal de juros seria a mesma aplicável à cobrança dos tributos federais em atraso. Era essa a referência. Que a taxa legal seria a mesma aplicável à cobrança de tributos federais em atraso. Né? E aí, nós tínhamos dois entendimentos diferentes na jurisprudência. Aqueles que entendiam que a taxa de juros legal a ser cobrada nos tributos federais em atraso era a que estava prevista no Código Tributário Nacional, e aí é de 1% ao ano mesmo, perdão, 1% ao mês mesmo, 1% ao mês, e aqueles que entendiam que era a taxa Selic, e não o Código Tributário, mas sim a legislação especial que criou a taxa Selic. Porque na prática, de fato, é a taxa Selic. Então a gente já tinha essa divergência entre aqueles que entendiam que era 1% ao mês e aqueles que entendiam que era a Selic. Antes da Lei 14.905, um juiz que determinasse 1% ao mês poderia estar ali corretamente apoiado na interpretação do CTN. E enquanto que um juiz que aplicasse a taxa Selic também poderia estar corretamente apoiado naquela interpretação que usava a lei especial para definir o que seria a taxa legal de juros. Depois da Lei 14.905 não há mais dúvida, porque aí o próprio artigo 406 passou a afirmar que a taxa legal é Selic menos 6%. Selic menos IPCA. Então, eu tenho que entender de quando é essa sentença. Se essa sentença ela é atual ou é antiga, e se ela se refere a um período atual ou a um período antigo. E aí eu consigo entender se eu tenho ou não base para discutir esse 1% fixado na sentença. Se é uma sentença que se refere a um período anterior à Lei 14.905, havia uma base de interpretação que poderia conduzir à autorização desse 1%. Se ela é posterior à Lei 14.905, se refere a um período posterior à entrada em vigor da 14.905, aí não tem justificativa. Aí a solução seria necessariamente aquela que o 406 estabelece, que é a taxa Selic menos IPCA. Por último, Thales, o que é possível você fazer é o seguinte: mas a sentença se refere a um período anterior e ela não transitou em julgado ainda. Ela se refere a um período anterior à Lei 14.905 e ela não transitou em julgado. Posso discutir esse 1%? Me interessa discutir esse 1%. Posso discutir? Apesar de existir duas correntes, compensa discutir? Eu entendo que compensa discutir sim. Se você está pelo devedor, compensa discutir. Por quê? Porque o STJ, no âmbito da Corte Especial, entendeu no ano passado que seria a taxa Selic a interpretação correta, e não 1% ao mês. Então, mesmo que houvesse a divergência, se essa questão chegar no STJ, a tendência é o STJ confirmar a taxa Selic como sendo a correta. E como a taxa Selic foi mais baixa que 1% ao mês nos últimos anos, o seu cliente provavelmente terá um valor menor a pagar, se ele é o devedor, do que se aplicada a taxa de 1% ao mês. Então, vale sim o debate. Se a sentença ainda for recorrível e ela se refira a um período anterior à Lei 14.905 e você está pelo devedor, ainda assim pode ser interessante você discutir a taxa de 1%, alegando o entendimento da Corte Especial do STJ de que mesmo antes da Lei 14.905 deveria ser aplicável a Selic no preenchimento dessa lacuna. E repito, como a Selic antes era mais baixa, nos últimos anos ela foi mais baixa do que 1% ao mês, considerando que é Selic menos IPCA, tá certo? É Selic menos inflação. Então, o resultado disso é menor do que 1% ao mês, valeria a pena para o devedor questionar
esse percentual de 1%. Beleza? Então agora sim, fechando a nossa live de hoje, reforçando o convite para nos vermos mais tarde na live das 19 horas. Um forte abraço e até mais tarde. Tchau, tchau.